E hoje, queridos, nós vamos falar sobre essa sexta disciplina que faz parte das disciplinas externas. Nós falamos das disciplinas internas, meditação, oração e estudo e jejum, é interno, é você para dentro. E agora a gente está falando das disciplinas externas. Falamos da vida simples e hoje nós vamos falar sobre a disciplina do serviço. Vamos falar todo mundo junto? Disciplina do serviço. Vamos de novo mais forte aí, disciplina do serviço. E tem tudo a ver com esse período do ano em que nós estamos vivendo, né? Que é esse tempo de advento. Como eu disse a vocês, no próximo domingo a gente já celebra o Natal. E há um texto lá em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 até o verso 8, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Nesse tempo de Natal, nós celebramos um rei que vem ao mundo como servo. Um rei que deixa a sua majestade e, como o texto mesmo diz, ele vem como servo. Ele humilhou-se, ele se esvaziou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas o interessante é que no versículo 5 fala que nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. A atitude que Cristo teve, que está nesse texto, é de alguém que tinha toda a autoridade, toda a majestade, mas preferiu servir, mas preferiu se esvaziar. E nós somos desafiados também, meus irmãos, a encarar o serviço não como uma opção para nós. Se você serve a Jesus, se você é discípulo de Jesus, é importante que você entenda que essa disciplina do serviço precisa ser natural na sua vida, assim como na minha vida também. Nós precisamos ter um coração servo. Nós precisamos desenvolver a cada dia essa disciplina de servir, a disciplina de ser servo. E hoje você vai ver aqui comigo que há uma diferença muito grande entre servir e ser servo. Muitas vezes a gente pode servir, mas com um coração distante, um coração murmurante, um coração cheio de reclamação, um coração que não gostaria de estar fazendo aquilo que está fazendo. Mas o serviço que nós vemos aqui é de um Deus que, de forma voluntária, se esvazia e vem ao mundo com um projeto de salvação, mas esse projeto estava à cruz, onde ele deveria obedecer até a morte, e morte de cruz. E eu gostaria de estudar com você nessa noite um texto bíblico que está lá em João, no capítulo 13. Eu creio que você conhece esse texto, e nós vamos ler parando e explicando essa passagem de João no capítulo 13. E nós vamos ver como Jesus, nos seus últimos momentos aqui na terra, antes da crucificação, o que ele estava ensinando para os discípulos. E é importante que eu e você assuma essa responsabilidade de entender que nós somos discípulos e esse ensino é para nós também. Amém? Esse ensino é para nós também. Então João 13:1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Presta atenção agora, versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Vamos fazer uma pausa aqui, meus irmãos. O texto diz que eles estavam ali antes da festa da Páscoa. Jesus reúne no cenáculo os seus discípulos, e era um tempo em que seria o último momento de Jesus ali com aqueles discípulos, um último momento de ensino, e Jesus estava extremamente atento àquilo que ele ainda precisava ensinar. E esse versículo de número 3 ressalta algo muito importante. Ressalta que o Pai já havia colocado todas as coisas debaixo do poder de Jesus. E o texto diz que ele sabia disso.
Jesus sabia que todas as coisas estavam debaixo do seu poder, que toda a autoridade estava sobre ele, e é por isso que no final do livro de Mateus ele vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus sabia que ele era rei, majestade, o dono de todas as coisas, o governador máximo do universo. Todas as coisas foram colocadas debaixo do seu poder, e ele sabia que estava voltando para Deus. Sabia que eram seus últimos momentos e sabia também que toda a autoridade estava sobre ele. E talvez fosse um momento aqui, ele com seus discípulos, dele descansar um pouquinho, né? Afinal de contas ele sabia que momentos seguintes ele iria ser preso, martirizado, torturado, cuspido e sofreria tanta violência. E talvez nesse momento ali de ceia ele pudesse falar assim: pessoal, faz uma massagem em mim, prepara um jantar para mim, porque eu estou cansado e agora toda a autoridade é minha mesmo, e agora eu preciso descansar, porque está algo por vir que é muito sério. Talvez ele pudesse ter uma atitude assim, e não seria nada de mal, não seria nada de orgulho da parte dele. Agora, há um contexto que eu gostaria de falar para você, para que a gente possa entender o que Jesus fez a partir daí. O contexto era o seguinte, que eles estavam em Betânia, e eles caminham até Jerusalém, onde há o cenáculo aqui. Eles caminhavam de sandálias, você sabe disso, aquelas ruas empoeiradas, sujas, e você imagina, depois de uma caminhada de alguns quilômetros, como ficariam os pés daqueles discípulos, imundos, encardidos. Naquela época era comum, era um costume as pessoas lavarem os pés, por questão de higiene mesmo, para se alimentar. E naquela época as mesas eram bem baixinhas, né? E eles ficavam sentados ali ao chão, e eles lavavam seus pés. E quem lavava os pés era o servo menos importante da casa. O servo menos importante era realmente a pessoa que era encarregada de lavar os pés das pessoas. Mas havia um problema aqui. Os discípulos entraram no cenáculo e não tinha nenhum servo ali, não tinha nenhum escravo, nenhuma pessoa que fazia esse trabalho de lavar os pés. E é claro que Jesus estava só montando o cenário, não é? Jesus estava montando o cenário para essa última aula que os discípulos ainda precisavam passar. Então estava todo mundo com o pé sujo. O texto começa dizendo que eles se aproximam da mesa, Jesus sabendo que toda a autoridade estava sobre ele. Eu imagino Jesus assim, só esperando para ver o que ia acontecer, se algum dos discípulos iria se levantar para lavar os pés uns dos outros, esperando para ver como é que seria a reação dos discípulos, porque não tinha ninguém para lavar os pés deles. E olha só o que acontece, versículo de número 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O cenário estava ali armado, os discípulos vêm, ninguém se posiciona para lavar os pés, porque eles sabiam que quem lavava os pés era o servo menos importante, era a menor pessoa do recinto, é aquela que lavava os pés. E eles não queriam ser o menor. Aliás, eles discutiam entre eles, há um texto lá em Lucas 9:46 que fala que emergiu entre os discípulos uma discussão sobre quem dentre eles seria o maior. Eles estavam perguntando entre eles, quem que é o maior entre nós? Quem será que é o mais importante entre nós? Eles queriam ser o maior, mas para lavar os pés tinha que ser o menor, tinha que ser o servo. E tem uma passagem muito interessante da mãe de Tiago e João, que se aproxima de Jesus e fala assim, Mateus 20:20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, com seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido para Jesus. E Jesus falou, o que você quer? E ela respondeu, declara no seu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus olha para ela e fala assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. A mãe aqui de Tiago e João falou assim, Jesus, promete um negócio para mim, promete que quando você chegar lá no seu reino, você vai colocar meus filhos, um à sua direita e um à sua esquerda. O que ela estava querendo dizer aqui? Exalta os meus filhos ao melhor lugar.
Eles estavam ali discutindo quem era o maior, quem era o mais importante entre eles. E aqui Jesus ressignifica todo o conceito de grandeza. Como nós lemos, ele amarra uma toalha na cintura, e já que os discípulos, ninguém tomou a dianteira para lavar os pés, ele toma a iniciativa para lavar os pés dos discípulos. E você imagina a coisa humilhante. Humilhante para os discípulos, constrangedora para os discípulos. E aqui o próprio Cristo, que como nós lemos no versículo 3, já tinha ciência de toda a sua autoridade, que todas as coisas estavam debaixo do seu poder, agora ele está prostrado, lavando os pés dos discípulos. Lavando os pés, inclusive, de Judas, que momentos depois iria traí-lo. Jesus, prostrado ali, começa a lavar os pés dos discípulos. Sendo rico, se fez pobre. Sendo rei, se fez servo. Sendo Deus, se fez homem. Essa é a grande notícia do Natal, amém, queridos? Do nosso Salvador que veio ao mundo, se esvaziou, se humilhou, mas acima de tudo foi o grande exemplo para mim e para você, exemplo para todos os seus discípulos. Agora é importante que a gente pense um pouquinho em nós, quando nós ouvimos essa palavra aqui. Será que nós estamos desenvolvendo dentro de nós um coração de servo? Será que nós estamos desenvolvendo dentro de nós um desejo de ser útil e servir em tudo que precisar? Será que nós estamos dispostos a ser e fazer aquilo que é o menos importante, ou aquilo que talvez ninguém vai ver? Ou nós, como cristãos, nesse contexto que nós vivemos, né, na pós-modernidade, 2020, prestes a 2021, nós somos cristãos que querem receber apenas. Nós queremos que as pessoas lavem os nossos pés. Nós queremos que venha alguém me servir. Que quando eu venho na igreja, tem alguém na porta ali para ferir minha temperatura, alguém para poder passar álcool gel na minha mão. Olha que chique. Eu só faço assim e boto álcool gel lá na minha mão. Alguém que quando acaba o culto, limpa as cadeiras para mim, né, Marilza? Sai passando álcool aí 70 em todas as cadeiras para eu vir e sentar. Como é a nossa atitude? Como é o nosso comportamento? Será que nós somos aqueles que se posicionam para servir ou nos posicionamos para sermos servidos? E reclamamos quando o serviço não está tão bom assim. E reclamamos quando o serviço não sai como nós imaginamos. Será que nós queremos e procuramos os lugares mais altos e mais importantes? Porque olha só o que Jesus diz lá em João 13, agora vamos pular um pouquinho para o versículo de número 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sou o senhor e mestre de vocês e lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Eu quero frisar o versículo de número 15 aqui. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus ele armou aquele cenário para dar o exemplo. E ele pergunta para os discípulos: vocês entenderam o que eu acabei de fazer com vocês? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Que eu, que tenho toda a autoridade, fiz o serviço do servo menos importante, do último servo. E agora eu quero que vocês façam o mesmo. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus mostra que o reino de Deus, que no reino de Deus o maior é aquele que serve. E fazendo isso, Jesus na verdade estava confrontando o orgulho no coração daqueles discípulos, que estavam querendo saber quem era o maior, mas Jesus está dizendo: no meu reino, o menor é que é o maior, o último é que é o primeiro. O meu reino tem valores invertidos. Momentos finais da vida de Jesus, antes da crucificação, e os discípulos ainda não tinham entendido isso. E essa é a última aula, que eu creio que faz todo sentido para nós, queridos, porque nós vivemos um tempo em que a religiosidade
faz com que a gente se torne consumidor dentro da igreja, um cliente dentro da igreja, onde a gente vai para o self-service dentro da igreja. A gente gosta disso, gosta daquilo, e hoje, quando todo mundo está fazendo culto online, não é verdade? Eu gosto desse pastor aqui, eu gosto desse louvor aqui, eu gosto dessa estrutura aqui, eu gosto daquilo, e a gente vai se servindo do jeito que a gente quer. Mas o chamado, meus irmãos, Jesus ressignifica todo o conceito aqui de autoridade, nos mostrando que nós estamos aqui, queridos, não para sermos servidos, mas para servir. Então essa disciplina do serviço não é opcional para nós. Aliás, nenhuma delas é opcional. Nós precisamos desenvolver um coração servo. A grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão ao seu serviço, mas quantas pessoas você está servindo. E agora eu gostaria que você pensasse nessa pergunta: quem você está servindo? Quem você serve durante a sua semana? Que tipo de serviço você desenvolve para essas pessoas? E eu vou ajudar você a pensar um pouco melhor sobre isso até o final dessa ministração. Quero ser mais prático, te mostrar como é que você pode servir de verdade. Mas responde isso hoje, durante a sua semana. Você espera que alguém te ligue, que alguém te ofereça algo, que alguém te convide para algo? Ou você durante a semana tem se posicionado como um servo? Procura serviço, procura servir, procura ser útil na vida das pessoas. Jesus deixa isso muito bem claro. Logo depois daquele pedido da mulher de Zebedeu, da mãe de Tiago e João, lá no versículo 25 do capítulo 20 de Mateus, Jesus chama os discípulos e fala assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está dizendo isso para nós, queridos, que na verdade Ele tem nos chamado para servir, para sermos servos, para servir a todos. Que quanto mais nós crescemos no reino de Deus, mais nós queremos servir. Quanto mais nós desenvolvemos uma vida espiritual, mais eu entendo o meu papel no corpo. Mais eu entendo que o Senhor me deu dons, que o Senhor me despertou talentos para que eu sirva. Sirva uns aos outros, sirva as pessoas, sirva no seu reino. E isso não pode ser uma coisa forçada, isso realmente precisa ser algo que nasce no nosso coração. E aqui há um princípio muito importante que está em todas as outras disciplinas que nós vimos, e eu falei sobre isso aqui, em todas elas. Não basta nós fazermos as disciplinas apenas. Nós precisamos desenvolver essas disciplinas e fazê-las do jeito certo. Nós o tempo inteiro na Bíblia somos chamados a fazer o certo do jeito certo. Assim como Jesus rejeita a oferta de Caim, de Ananias e Safira, que fizeram certo, ofertaram, mas do jeito errado, com a motivação errada. Então, não vale servir se nós não servirmos com o coração correto. No livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina, que tem inspirado essa nossa série, ele vai falar do serviço farisaico e do serviço verdadeiro. E ele vai dizer que o serviço farisaico, ele está baseado no esforço humano. Ele está baseado em pessoas que querem fazer algo para serem recompensadas, querem fazer algo para serem vistas. Porque se ninguém vê o que eu fiz, eu me sinto mal. Se ninguém elogiar o que eu acabei de fazer, eu sinto que foi inútil. Se ninguém lembrar de mim, eu sinto que foi à toa aquilo que eu fiz. O serviço farisaico está baseado em pessoas que servem, especialmente aquelas que podem retribuir aquilo que nós fizemos por elas. O serviço farisaico está realmente baseado em pessoas que fazem um serviço temporário. Elas são servas só quando estão na escala. Se elas estiverem escaladas, aí elas fazem determinadas coisas.
Mas se no meu nome não estiver na escala, eu sento e assisto. Nós precisamos encontrar um lugar onde o serviço nasce no nosso coração e não importa onde e quando nós estamos desenvolvendo esse desejo de ser úteis. Esse serviço farisaico, como o autor coloca também, está baseado em pessoas que ficam abaladas e não querem servir quando ele coloca lá, né? Quando estão com a saúde debilitada, ou quando não dormiram bem, falar, eu não estou legal, hoje eu não vou fazer nada. É um serviço circunstancial. Se eu estiver bem, eu faço. Se eu estiver bem, eu vou. É um serviço condicionado, mas o serviço verdadeiro, conforme o autor, origina-se no relacionamento com Deus, é dirigido por Deus. Ele aceita toda oportunidade de servir, seja para um serviço modesto, seja para um serviço grandioso, porque para essa pessoa a aprovação divina é o bastante. Se eu sou aprovado por Deus, é suficiente para mim. Essa pessoa se deleita no serviço, ela não espera a retribuição, ela serve com liberdade, tanto amigos quanto inimigos. E aqui é um ponto muito importante, porque às vezes nós queremos servir pessoas que fazem bem para nós, vamos dizer assim, mas quando a pessoa fez algo que eu não gostei, se torna um inimigo, eu deixei de ser servo, eu não quero mais servir. Então eu começo a escolher quando eu sou servo e quando eu não sou servo. E nós estamos aprendendo que quando você escolhe quando você quer ser ou não ser, você não é. E há uma diferença grande entre servir e ser servo de verdade. Há uma diferença grande entre fazer coisas de servo e ter um coração de servo. O serviço verdadeiro está baseado num estilo de vida que brota instantaneamente, que brota do coração de alguém que sempre deseja fazer algo e deixar a sua marca ali. Mas esse serviço, meu irmão, que quer fazer aquilo que às vezes ninguém quer fazer porque é um serviço muito pequeno, pegar uma vassoura, lavar um banheiro, desencardir alguma coisa, assim, não, deixa que outras pessoas façam esses trabalhos. Mas quando essa pessoa assume essa responsabilidade, mesmo que silenciosamente ninguém está vendo, ela faz, porque tem algo movendo ela para isso. Ninguém precisa mandar fazer, ela faz. Porque ela desenvolveu isso dentro dela, isso nasce dentro dela. E queridos, nós precisamos desenvolver um coração servo. Essa é a sexta disciplina espiritual e eu desejo demais que essa igreja faça diferença nesse quesito do serviço, que a gente não só faça coisas para Deus, mas que nós façamos coisas do jeito certo e desenvolvamos um coração disposto a servir, seja em qualquer situação. Eu quero ler dois parágrafos aqui do Richard Foster, do autor desse livro, em que ele fala um pouquinho sobre essa diferença entre servir e ser servo. É muito interessante isso, presta atenção, querido. Ele fala assim: é bem nesse ponto que precisamos ver a diferença entre a opção de servir e a opção de ser servo. Quando optamos por servir, ainda estamos no comando. Decidimos a quem e quando serviremos. E se estivermos no comando, tomaremos extremo cuidado para que ninguém pise em nós, ou seja, que ninguém assuma o nosso lugar. Todavia, quando escolhemos ser servos, abrimos mão do direito de estar no comando. Há grande liberdade nisso. Se escolhermos voluntariamente deixar que as pessoas se aproveitem de nós, então elas não poderão nos manipular. Olha isso. Quando escolhemos ser servos, renunciamos ao direito de decidir a quem e quando serviremos. Passamos a ficar disponíveis e vulneráveis. Ele diz isso porque muitas pessoas falam assim: então, se eu fizer isso para todo mundo, está disponível para as pessoas vão se abusar de mim. Elas vão se abusar da minha bondade. Elas vão se abusar do meu serviço por elas. E elas vão ficar na veia. E a gente começa a selecionar quem nós vamos servir. E ele frisa: uma coisa é agir como servo, outra bem diferente é ser servo. Que você e eu, meus irmãos, possamos orar, fazer essa oração. Senhor,
me ajuda, porque não é fácil. E Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, ele está mostrando, como ele disse, eu dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. E meus irmãos, às vezes nós não... Lavar os pés uns dos outros é um serviço que vai muito além daquele tapinha nas costas, depois do final do culto, Deus abençoe a sua semana, a gente se vê aí, se precisar de mim, dá um toque. Não é assim que a gente fala? Mas na verdade, eu não estou muito afim de saber das necessidades dessa pessoa. O que significa lavar os pés? O que Jesus está dizendo com isso? Assim como eu vos dei o exemplo, para que vocês façam o mesmo. Nós somos chamados, meus irmãos, a servir. Quantos ministérios você está na vida da igreja? Qual é o seu desejo de realmente ser útil? E dizer, Senhor, onde eu posso trabalhar? Onde eu posso servir? Onde eu posso me dispor para abençoar outras pessoas? Onde é que está precisando mais? Qual é o serviço que ninguém quer fazer, pastor? Deixa que eu faça esse serviço. Eu quero parar de escolher a quem servir e o que fazer. Eu quero simplesmente estar disponível e vulnerável para isso. Eu quero finalizar dizendo para vocês 5 mandamentos recíprocos. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia tem 28 mandamentos recíprocos, que são aqueles que falam que a gente tem que fazer uma coisa uns aos outros, que envolve uns aos outros, que envolve a nós e outras pessoas. 28 mandamentos que nós só vamos conseguir cumprir se nós fizermos uns com os outros. Mas eu quero destacar aqui 5, e falando sobre esses 5, nós vamos pensar um pouquinho em como nós, de fato, podemos exercitar o serviço nas nossas vidas. O primeiro mandamento está lá em Gálatas 5,13, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho, diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O primeiro mandamento é esse, sirvam uns aos outros. Sirvam uns aos outros mediante o amor. O Senhor espera que você e eu façamos isso. Você tem servido pessoas, meu irmão? Você é daquelas pessoas na célula que passa a semana se importando com as pessoas que não foram? É a pessoa que visita, que marca um café com essa pessoa e deseja conversar, deseja ouvir, deseja servir, mas você diz, não, mas eu estou precisando ser servido, pastor, eu não estou legal. Até quando você vai ficar sendo servido? Até quando você vai ficar esperando alguém lavar seus pés? O Senhor está dizendo, é a hora, meu irmão, porque eu já dei o exemplo para que você faça o mesmo. Sirvam uns aos outros. Número 2, Gálatas 6,2 diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Segundo mandamento, levem os fardos pesados uns dos outros. Você está levando o fardo pesado de quem, querido? Qual amigo seu que você tem? E às vezes você acha que a gente tem que fazer muito, mas só o fato de você parar e ouvir essa pessoa, você já está aliviando a carga dela, aliviando o fardo dela. Porque quando a pessoa fala, ela vai colocar para fora pesos e ela começa a se sentir mais leve. Talvez você não precisa falar nada, só ouça. E o trabalho de ouvir, meu irmão, é um ato de serviço. Porque muitos de nós não têm tempo para ouvir as pessoas. E é por isso que a gente não se importa com elas. Se tem cadeira vazia no culto, azar. Sei lá, o pastor que se vira aí, para saber cadê esse povo. Pastor que se vira. Mas o mandamento não é para pastor, certo? Para todos nós, levem os fardos pesados uns dos outros. Número 3, 1 Pedro 4, 7-9. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Sejam hospitaleiros, sem reclamação. Aqui o contexto desse texto falava, naquela época não tinha
hotel, pousada, como tem hoje. E era muito comum pessoas receberem outras nas suas casas. Hoje a gente não tem tanto isso, né? A menos que venha um parente aí, fique uma temporada aí na sua casa. Mas hoje nós podemos abrir a nossa casa e disponibilizar os nossos bens, como nós vimos semana passada aqui na disciplina da vida simples. E receber essas pessoas e abrir as nossas casas, e o ato de ter uma célula em casa é exatamente esse trabalho de ser hospitalário, de receber pessoas e amá-las e servi-las na nossa casa, de dar algo para comer, de comprar, de arrumar as coisas para que ela se sinta bem ali. Eu vou contar uma experiência para você bem rapidinho aqui, de uma experiência que nós vivemos lá em São Bernardo. Nós morávamos lá ainda, e veio um colega meu passar uns dias lá com a gente. E tudo bem, recebemos com muita alegria, mas com o passar dos dias, aquela visita começa a se tornar um pouco incômoda, né? E aí, resumindo a história, depois de alguns dias, a cereja do bolo foi quando esse amigo chegou para mim e falou assim: olha, eu comprei a passagem de volta lá de Guarulhos, 4 da manhã, você me leva lá? Guarulhos é do outro lado da cidade. Eu morava em São Bernardo, era muito, muito, muito longe. Eu falei, mas por que você não comprou de Congonhas? Cara, é muito mais perto, pelo amor de Deus. Você foi comprar lá em Guarulhos. E eu resumindo essa história, eu levei ele 4 da manhã, mas reclamando. E eu fiquei um constrangimento, a gente lembra disso até hoje, a Rebeca. O quanto eu fui, assim, egoísta. Eu servi, eu levei ele 4 da manhã, mas eu não fiz com o coração certo. E aquilo foi um tapa na cara, porque Deus falou comigo, me mostrou, olha só quem você é. Olha só, se fosse alguém que pudesse te oferecer algo, talvez você levaria tranquilo, sorrindo. Mas por que você não teve essa atitude com essa pessoa? E meus irmãos, a gente precisa admitir que nós precisamos olhar no espelho e falar, Pai, tem misericórdia, porque eu fico escolhendo demais, e tem coisa que eu não quero fazer, eu não quero abrir mão dos meus confortos. Número 4, Efésios 4:31, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aqui está dizendo que a gente precisa perdoar uns aos outros, e está dizendo que nós precisamos ser bondosos uns com os outros. E número 5, Tiago 5,16 diz assim, portanto confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse 5º mandamento nos diz, orem uns pelos outros. Com quem que você tem orado, meu irmão? Quem você tem servido? Quais são as pessoas que você tem ajudado a carregar o fardo, a aliviar o fardo dessas pessoas? O que significaria lavar os pés para você na sua realidade? Será que você está esperando alguém lavar os seus? Ou você já entendeu o recado de Jesus e falou assim, cadê os pés, cadê a bacia, cadê a toalha para eu amarrar na minha cintura? Eu quero servir a Deus. Eu quero parar de dar desculpas. Eu não posso porque eu trabalho. Eu não posso porque é meu filho. Eu não posso porque é minha filha. Eu não posso por causa da pandemia. Eu não posso porque não sei o que lá. Eu não posso porque sempre alguma coisa. E com isso eu não estou dizendo para você ser irresponsável quando eu disse pandemia, né? Eu reabri a célula na minha casa, fazendo com todos os cuidados, assim como a gente faz aqui, distanciamento, máscara, álcool gel, etc. O negão vai lá na minha casa toda semana. Para mim é uma alegria, um prazer recebê-los e ter a oportunidade de estar ali com eles. E eu poderia dar 1000 desculpas para não fazer. Aliás, para nem fazer célula, eu poderia dar. Você está esperando alguém te chamar para a célula, querido, ou você já entendeu que existem muitos pés para serem lavados? E o Senhor está em procurado servos. Não só que fazem coisas que pedem para serem feitas, mas que desejam fazer de todo o coração. Pessoas que deixam brotar dentro delas um desejo de servir.
Jesus nos deu o exemplo para que nós façamos assim com as outras pessoas. Vamos ficar em pé, queridos? Há um desafio aqui na nossa frente. Uma coisa é agir como servo, outra coisa, bem diferente, é ser servo. Se você puder fechar os seus olhos, eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso.